o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Já vou adiantar que todos, ao entrar neste recinto, no momento já se encontram sendo muito bem recebidos e acolhidos pela equipe espiritual aqui da nossa casa. Para o dia de hoje, eu vou pedir proteção para a nossa expositora Luciane, para que toda a nossa equipe espiritual possa intuí-la e ajudar a fazer com que todos aqui entendam a mensagem que temos para hoje à noite. Para a nossa harmonização, eu trouxe um trecho do livro de Preces do Coração de Lourival Lopes. É a prece 109, da página 236. Ela diz: Senhor, ocupo-me com muitas coisas. Trabalho, ando, tomo providências. A correria, a necessidade de agir, de vencer, é um forte hábito a me impedir os momentos de reflexão, de carinho e de amor. Fico tal uma máquina, automático, frio, e isso me traz desagrado. Assim busco em ti a inspiração para saber dividir o meu tempo e distribuir o amor, começando pelos que estão ao meu lado. Ao fazer esta reflexão, passo a sentir-me possuído de nova atmosfera mental e compreender que a edificação do amor precisa da prática. Venho encontrar a ti a serenidade, calmo e amoroso. Observo que a vida tem um sentido mais alto do que a luta material e pede o desenvolvimento das minhas qualidades espirituais. Para ampliá-las, reconheço-me, nesse justo momento, ser teu filho, a quem amas e destinas um futuro ameno e venturoso. Obrigado, obrigado. Luz e paz, meus irmãos, que assim seja. Às vezes parece que a gente combinou, né, a abertura com o tema, mas essas coisas acontecem de forma aleatória. Tem uma música que diz que é preciso saber viver, uma música maravilhosa que para os nossos momentos de harmonização em casa é muito bom, mas eu gostaria de focar nessa frase: é preciso saber viver. Será que nós estamos sabendo viver? Será que a gente está agindo certo com a vida? Eu tenho um amigo que diz: viver é fácil, a gente que complica. E nós que hoje estamos aqui, todos nós, estudantes, trabalhadores da casa, será que nós não estamos complicando muito a nossa vida? Será que nós não estamos vendo muito a nossa vida de uma forma, de um olhar pessimista, por vezes egoísta, complicado? O que nos torna essa pessoa pessimista? O que torna as pessoas e as coisas mais difíceis é o peso que nós colocamos em tudo. Nós colocamos peso em todas as situações da nossa vida. Se aquilo que eu estou pretendendo não der certo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu fiz um exame e dá algum resultado alterado, eu já caio, eu me abalo, eu me deixo abater. Parece que a gente não sabe lidar com as adversidades. A gente vê um problema como se o problema fosse a base de toda a nossa vida. Será que isso é saber viver? Por isso, hoje, eu queria inicialmente propor um exercício para todos nós que estamos aqui, para que a gente possa fazer na balança que é a nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente possa pender para o lado que é bom. Que nós lembremos quantas vezes a vida nos desviou de um caminho bom que a gente queria, daquilo que a gente queria. Eu tinha traçado um plano para a minha vida, quantas vezes a nossa vida desviou desse caminho? E quantas vezes isso foi tão melhor para nós? Quantas vezes lá na frente a gente agradeceu por isso? Muito obrigado por ter me mostrado esse caminho que eu nunca teria vindo sozinha. Isso já deve ter acontecido com todos ou com a maioria de nós. Muitas vezes, na hora que as coisas acontecem, a gente se abala, a gente fica chateado, desesperado. Mas depois, respirando calmamente, vivendo a situação, a gente vê que aquilo era exatamente o que a gente precisava. E que muitas vezes, lá na frente, nos leva a um objetivo tão mais belo do que aquele que a gente havia traçado. E então, o exercício é o seguinte, que a gente possa começar hoje já,
a cada pensamento negativo que surgir, que a gente possa substituir esse pensamento com algo bom que tiver acontecido no nosso dia. Quando a gente começa a fazer isso é bem difícil, porque a gente tem algo quase crônico de pessimismo, de ver a situação negativa como algo muito maior, que às vezes a gente não se dá conta da quantidade de coisas positivas que acontecem ao nosso redor. Fazendo esse exercício, a gente vai começar a se dar conta de que as coisas positivas do nosso dia a dia, elas são imensamente maiores do que as negativas. Só que a gente não dá bola para elas. A gente valoriza muito, infelizmente, aquilo que é negativo. Então, o exercício é que a gente tenha olhos para ver aquilo que é belo também. Coisas pequenas, coisas simples, mas coisas positivas. Cada vez que surgir um pensamento negativo, a gente vai substituir esse pensamento por algo positivo. E aí, a gente só aguarda e vê as transformações que acontecem na nossa vida. Obviamente, isso eu sempre falo, a gente vai ter dificuldades, nós vamos ter muitas dificuldades. Mas apesar das dificuldades, que a gente consiga ver o restante, que a gente não deixe a nossa balança pender somente para o lado negativo, que a gente consiga ver tudo que está ao nosso redor. Bah, mas hoje eu tive um dia muito difícil. Eu programei o meu dia inteirinho, tinha um monte de coisas para fazer, mas eu tive um problema no trabalho, eu tive um problema no carro, eu tive vários outros problemas e eu realmente não consegui fazer nada daquilo que eu tinha me proposto. Às vezes a gente tem dias assim, a gente chega em casa e pergunta como foi teu dia? Eu não fiz nada. Meu dia não rendeu nada, não consegui fazer nada que eu tinha programado. Será que não conseguiu fazer nada mesmo? Não resolveu todos os problemas que apareceram na empresa? Não resolveu o problema do carro, que de repente ali na frente ia estragar no momento mais importante, podia causar um acidente? Será que nós não passamos o dia inteiro apagando os pequenos incêndios que iam aparecendo ali no nosso decorrer do dia? Será mesmo que a gente não fez nada? É uma forma negativa de pensar. Então, esses pensamentos são os pensamentos que a gente tem que trocar, mudar por um pensamento positivo. Olha, eu não consegui realmente fazer aquilo que eu tinha me proposto para aquele dia, mas eu consegui fazer tantas outras coisas. A gente tem que ser orgulhoso da nossa trajetória, um pouco mais caridosos com nós mesmos, ser mais amorosos com a nossa história, com a nossa trajetória. Tem uma história de uma moça, Ruth, o nome dela, que ela estava chegando no clube para fazer a sua hidromassagem e no vestiário, enquanto ela estava se preparando para começar a hidromassagem, ela via que tinha duas meninas conversando ali do outro lado. Uma voz forte, animada, cheia de vida, exatamente como aquela manhã que estava começando naquele momento. E a moça falava: Dolores, eu gostei tanto daquele livro que tu emprestou para mim. Na semana passada, eu sei que a biblioteca fica longe do teu caminho, mas muito obrigada por ter ido buscar um livro para mim e ter me entregue. Não consegui parar de ler. Não havia como não ouvir a voz da moça, era uma voz alta, e ela continuou. E o dia de hoje, tu já viu como tá lindo o dia de hoje? Eu estava saindo de casa e vi os passarinhos cantando, caminhando pela manhã. Isso não te traz uma alegria de viver? Então a moça, Ruth, começou a pensar quem seria a dona daquela voz. Parecia ser portadora de um certo requinte. Por certo, para ser tão agradecida àquela hora da manhã, ela deveria ser uma mulher muito rica. Pensou Ruth então: olha, eu também me sentiria feliz se eu não tivesse nada para fazer além do que ler, nadar, passear. Se eu pudesse me erguer pela manhã, fazer uma caminhada sossegada, sem ter que ficar olhando no relógio para ver se eu não ia me atrasar para o meu expediente. Olha, eu também ficaria feliz se eu tivesse uma casa de campo onde pudesse ir nos finais de semana ou a qualquer dia, porque não precisasse ter outras preocupações a não ser me divertir e descansar. Tomar uma xícara de chá no final do dia, convidar as minhas amigas para um lanche. Quem não seria feliz dessa forma, não é mesmo? Então, ela contornou o armário, deu uma espiadinha para ver quem era a dona daquela voz alegre e jovial. E ela estava lá arrumando seus apetrechos. Usava um uniforme amarelo que aparentava ter mais ou menos uns 50 anos. Ruth reconhecia aquele uniforme.
Sempre estava acompanhado de esfregões, vassouras, espanadores e baldes. Era a servente do local. Ela olhou para Ruth, sorriu, apanhou suas coisas e caminhou em direção à porta. Voltando-se, ainda disse sorridente: que você tenha um glorioso dia. Então ela deixou passar aquele momento e foi até a piscina. Quando ela entrava na piscina, ela pôde ouvir 2 homens que conversavam ao lado. Um deles trazia uma voz cansada, triste, falava de dores no joelho, da noite que ele não tinha conseguido dormir e dos dias em que ele tinha passado com muito mal-estar. Tudo estava ruim. A água da piscina estava quente demais. O jato de água não era suficientemente forte para as juntas que estavam endurecidas. Os médicos demoraram muito para dar o diagnóstico do problema de saúde. Parecia um homem muito velho, apesar de que não teria mais do que 50 anos. Com a mão enfeitada com anéis de brilhante, ele retirou a espuma que passava pelo seu rosto. Analisando uma e outra situação, ela via o uniforme amarelo e o anel de brilhantes e ficou a pensar. Naquela manhã, ela viu contentamento e descontentamento e aprendeu que a alegria de viver é a qualidade de quem olha a vida com olhos de ver. A cada dia, Deus prepara um cenário maravilhoso para cada um de seus filhos. O que somente a gente precisa é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque cada um, para viver com alegria, só tem um segredo. É viver com plenitude, usufruindo de cada minuto, de cada paisagem e de cada acontecimento especial que acontece na nossa vida. A alegria é uma decisão pessoal. Então, que a gente tenha, meus irmãos, olhos para ver. Porque o que o texto quis dizer? Que por muitas vezes a gente julga que as pessoas felizes não têm problemas, que são privilegiadas de Deus porque elas... Mas, na verdade, na realidade não é isso. Elas são pessoas que sabem suportar bem as aflições que lhes são impostas. Talvez aquela moça da história poderia ter reclamado de ter que pegar o ônibus para ir para o trabalho, de achar que o trabalho dela é cansativo, mas ao invés disso ela agradeceu. Agradeceu por um livro edificante, pelos pássaros que cantavam de manhã e que alegraram o dia dela. E ao mesmo tempo, a gente pôde ver homens cheios de ouro, desfrutando o seu tempo na espuma de uma piscina e achando tudo horrível. Vendo o mundo completamente do avesso. São pessoas que, ao contrário, não conseguem suportar bem as suas aflições. E sobre suportar bem as aflições, se a gente for no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição, mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a nossa vida está cheia de tribulações. Porque a situação difícil chega, nós reagimos mal, e aí surgem novas aflições e nós reagimos mal, e elas continuam aparecendo até que a gente mude a nossa atitude, o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de ver as coisas difíceis que nos aparecem. Porque por menor que seja, às vezes a gente se abala. E quando a gente se abala, aquilo acontece novamente com a gente, até que a gente consiga ter maturidade suficiente para mudar esse ciclo. Isso não quer dizer que nós sejamos as pessoas mais sofredoras, porque acontece muita coisa difícil comigo, acontece muita coisinha pequena, ruim no meu dia a dia. Será que eu sou a pessoa mais sofredora da face da terra? Não, talvez eu não estou sabendo suportar
as aflições da melhor maneira. Eu não estou lidando com as situações de forma correta, eu não estou lidando de forma correta quando surge qualquer adversidade. Então, sim, elas vão continuar aparecendo. Que a gente possa ter olhos de amor para a vida e também para nós mesmos. Utilizemos da oração, essa ferramenta poderosa que acalma o nosso coração. E ao orar, que a gente não peça para que Deus retire todo o nosso problema, porque daí a gente também não vai aprender com isso. Que Ele, quando a gente for orar, que a gente peça apoio, que a gente peça força, que a gente peça para que a gente possa aprender com as coisas que estão nos acontecendo, que a gente consiga suportar e que a gente consiga sair da aflição muito melhor do que quando começou. Esse seria o nosso principal pedido. A gente vê em Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30, ele diz: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a ter uma vida leve, pois ele nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Isto é, nós devemos iniciar este amor pelo amor próprio, pelo autocuidado, pelo respeito a si, e em seguida nós precisamos nos conscientizar de que não nos cabe mudar o próximo, e sim amar o próximo, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir as mudanças que a gente tanto deseja. Afinal, a gente também não gosta quando a gente não é respeitado ou quando são exigidas mudanças da gente. Então, que a gente não faça isso com o nosso semelhante também. Tudo começa na forma do que nós nos tratamos, para depois a forma que nós tratamos o próximo. Nós temos que ser caridosos, amorosos com nós mesmos, para a gente aprender a ser caridoso com as outras pessoas. Se nós formos corteses, alegres, respeitosos, nós iremos colher cortesia, alegria e respeito. Isso fora de casa, isso dentro de casa, isso dentro de nós. Amar ao próximo nos ensina uma vida de respeito, de amor, de tolerância. Mesmo diante de todas as adversidades, a gente tem o maior exemplo, Jesus, que nos ensinou o perdão e a fé e nos ensinou a vivência pacífica com todos, principalmente com aqueles que agiram mal com ele. Quando todos agiram mal, ele devolveu o amor. Que a gente possa ser um pouco assim, e ao refletir sinceramente nos ensinamentos de Jesus, a gente consegue desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Dessa forma, a partir dessa forma de pensamento, desse nosso despertar, a gente vai conseguir fazer aquela tão famosa reforma íntima que a gente tanto fala aqui no Espiritismo, que nada mais é do que olhar para dentro de si mesmo e trabalhar nas nossas dificuldades, trabalhar diariamente, conhecendo todos os nossos defeitos e conhecendo também tudo aquilo de bom que a gente tem dentro do nosso coração. Não só se conhecer, mas se aceitar, se transformar em um ser humano melhor, desenvolver todas as nossas virtudes, as nossas riquezas, que muitas vezes a gente deixa lá de canto, deixa as traças consumindo todas essas nossas riquezas que a gente sufoca dentro do nosso coração. Então, eu vou deixar mais alguns questionamentos aqui para que a gente possa levar para casa e pensar sobre esse assunto. Se hoje fosse o dia do meu retorno à pátria espiritual, o que eu levaria de bom comigo? Quais os tesouros que eu levaria? Qual seria o meu maior arrependimento caso hoje fosse meu último dia? O que eu faria no meu último dia? Com quem que eu iria me reconciliar? Será que somente nós vamos desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir quando a gente se deparar com a realidade da vida espiritual? Vamos agir hoje. Vamos despertar hoje para as verdades do Cristo. Vamos abrir os olhos para que a gente possa ver e ficar bem atentos para que a gente também possa ouvir
Então, se a gente tiver pessoas para se reconciliar, vamos fazer isso hoje. Se a gente tiver pessoas para perdoar ou pessoas para pedir perdão, vamos começar por isso hoje. Não vamos esperar a gente chegar no plano espiritual e passar pelo arrependimento. Se eu sei que eu preciso ser uma pessoa melhor, vamos começar hoje. Se eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, vamos tentar passar por isso hoje. Vamos tentar se olhar com mais carinho, valorizar as coisas positivas que acontecem, aquelas pequenas felicidades do nosso dia a dia que a gente deixa passar de forma tão mecânica. Vamos valorizar mais isso do que as pequenas negatividades que acontecem no nosso dia a dia. Que neste momento, cada irmão possa, ainda harmonizado, se concentrar naquilo que veio buscar, também naquelas pessoas que não conseguiram estar aqui na casa. Feche os olhos, mentalize sua casa, o seu ambiente de trabalho e juntos vamos orar. Senhor, venho a Ti através dessa prece agradecer por tudo que tens feito por mim. O Senhor tem sido meu guia em meio a essa escuridão que tenta afligir o meu coração. Em meio à tempestade, Pai, é a sua mão em que eu seguro. Permita que sua luz recaia sobre mim e sua energia possa ser sentida pela minha alma. Agradeço pelo corpo que me deu, pela saúde que mantém em mim, pelo coração bondoso e por permitir que eu evolua a cada dia. Agradeço pelas provas e também pelas expiações. Sei que elas são para que eu me torne um ser humano melhor que ontem. O meu coração é pura gratidão pela oportunidade de viver, de aprender, de perdoar, de ser perdoado. Minha alma se enche de alegria quando elevo as minhas orações a Ti, pois sei que me escutas. Obrigada por iluminar o meu caminho e me mostrar a direção em meio ao mundo de trevas. Que assim seja.